Hoje em dia, as viagens marítimas se tornaram tão comuns que leis internacionais foram criadas apenas para resguardar você caso algo aconteça. Se o seu navio atrasa algumas horas, você ganha um voo share de jantar e um pedido de desculpas formal. Mas no século XVII, a política de seguro era diferente. Se o seu navio batesse em um recife a 3.000 quilômetros de qualquer civilização, o seu reembolso era o direito de escolher entre morrer de sede na areia ou tentar atravessar o oceano a nado. No ano de 1656, um navio encalhou em um local onde os mapas mostravam apenas retalhos de um continente. E o que aconteceu com os sobreviventes se tornou um dos maiores mistérios do século XVII. Quando eu comecei a roteirizar este vídeo, o meu foco era um só: entender o que aconteceu com os 68 sobreviventes que sumiram. Eu queria decifrar o mistério, mas conforme eu mergulhava nos diários de bordo e nos registros da Companhia das Índias Orientais, eu percebi que o desaparecimento foi apenas o começo de algo muito pior. Toda a história em si é tão horrível que o mistério naval acaba ficando em segundo plano, perto da brutalidade humana. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer no final do vídeo. Essa é a história do Vergul de Drag. Antes de 1610, os navios europeus seguiam a rota costeira tradicional para chegar à Ásia. Desciam pelo Atlântico, dobravam o Cabo da Boa Esperança e então subiam pela costa da África Oriental, até cruzar o Oceano Índico pelo norte. Era uma rota previsível, relativamente segura, baseada em referências costeiras conhecidas. Mas era longa, muito longa. Uma viagem da Holanda até Batávia podia levar de 12 a 14 meses em condições normais, às vezes mais. Em 1611, o navegador Hendrik Brouwer percebeu algo diferente. Se após dobrar o Cabo da Boa Esperança o navio não virasse para o norte e continuasse em linha reta para leste, ele entraria numa faixa de ventos extremamente fortes no hemisfério sul. Ventos que hoje chamamos de Roaring Forties. Eles sopravam quase constantemente de oeste para leste, eram muito violentos. Os Roaring Forties não eram ventos comuns, eram uma forma da natureza dizer: saia da minha frente ou morra. E os holandeses responderam: ótimo, isso vai me economizar 2 meses de salário. Ao entrar nessa espécie de autoestrada atmosférica, o navio era empurrado com muito mais velocidade do que na rota tradicional. O resultado era significativo. Mesmo navegando por águas mais distantes da costa, a viagem podia ser encurtada entre 2 a 4 meses. Mas essa rota exigia uma precisão técnica que a ciência da época ainda não possuía totalmente. Depois de semanas sendo empurrado para leste, chegava o momento de virar para o norte, em direção a Batávia, sem sonar, sem cartas detalhadas e sem faróis. Se o capitão virasse cedo demais, subiria antes da longitude correta e chegaria muito ao oeste do destino. Seria um erro caro, mas possível de corrigir. Se virasse tarde demais, continuaria avançando para leste. Isso significava seguir direto para a costa da atual Austrália. Uma região de recifes, bancos de areia e formações rochosas. O navio podia estar navegando suavemente em mar aberto e de repente sentir o fundo subir abruptamente. É como dirigir numa neblina e esperar que a saída da estrada apareça antes do muro de tijolos. O problema central era a longitude. Eles sabiam onde estavam no sentido norte-sul. Mas no leste-oeste eles estavam estimando a velocidade baseado em quão rápido o vômito dos marinheiros passava pela lateral do casco. Não existia um método preciso para saber o quão a leste ou oeste o navio estava em mar aberto. O cronômetro marítimo confiável só surgiria 100 anos mais tarde. O capitão precisava estimar a velocidade observando a esteira do navio ou usando uma corda com nós lançada ao mar. Registrar a direção mantida pelo leme, contar dias e horas de navegação e supor a influência de correntes marítimas invisíveis. Era um cálculo manual feito sobre papel, com uma pena e muita confiança. O problema é que o oceano não é estático. Correntes empurram lateralmente, ventos variam. A velocidade raramente é constante. Se o navio navegasse apenas meio nó mais rápido do que o estimado, esse pequeno desvio, repetido diariamente, podia se transformar em centenas de quilômetros após algumas semanas. Apesar de tudo, a rota era economicamente irresistível. Reduzir meses de viagem significava menos escorbuto, menos motins, menos desgaste estrutural e, principalmente, mais lucro. Cada mês economizado colocava a Companhia Holandesa das Índias Orientais à frente de seus concorrentes.
Em 1656, a Vock enviou mais um navio rumo à Batávia. O nome da embarcação era Dragão Dourado. Um navio do tipo East Indiaman, grande, estável e resistente. Com cerca de 40 a 45 metros de comprimento, casco largo e profundo, 3 mastros principais e estrutura reforçada para longas travessias. O navio possuía canhões para defesa contra piratas. Não era um navio de guerra, mas podia se defender. O casco era de carvalho espesso, com compartimentos internos divididos em porão de carga, onde ficava a prata, espaços de armazenamento de alimentos, com vés inferior para a tripulação e cabines pequenas para oficiais. A bordo estavam cerca de 193 pessoas, marinheiros experientes, soldados armados, funcionários administrativos da companhia e alguns passageiros civis. E abaixo do convés, centenas de milhares de moedas de prata, que valiam mais do que o próprio navio e todos os tripulantes juntos. Ela seria usada na Ásia para comprar especiarias, seda, porcelana e outros produtos que, revendidos na Europa, multiplicariam seu valor várias vezes. O Vergul de Drac partiu da Holanda no final de 1655. As primeiras semanas foram rotina. Em 28 de abril de 1656, após meses no mar, o Vergul de Drac já havia dobrado o Cabo da Boa Esperança e cruzado o sul do Oceano Índico, usando a rota de Brouwer. A latitude estava dentro do esperado. Naquela noite, muito provavelmente em baixa visibilidade, como ocorreu em vários naufrágios semelhantes na região, o navio avançava para leste sob ventos constantes. A costa oeste da atual Austrália é baixa, não se anuncia com falésias altas ou silhuetas visíveis a grande distância. Em algum momento, o casco encontrou o fundo. O primeiro impacto foi um raspão violento sob a quilha. Navios como o Vergul eram pesados. A inércia trabalhou contra eles. Logo após o primeiro, veio o segundo impacto. A madeira espessa do casco começou a ceder. O navio ficou preso, sendo sacudido pelas ondas, ao largo entre Seabird e Lead Point, próximo a Southland. Os tripulantes lançaram botes, destroços e tábuas para alcançar a costa. Das 193 pessoas a bordo, cerca de 75 chegaram vivos à terra, incluindo o capitão. O restante desapareceu no mar. Tudo indica que o naufrágio foi uma consequência de erros acumulados de longitude, um desvio pequeno, repetido por dias, que colocou o navio alguns quilômetros além do ponto seguro para virar ao norte. Quando o dia clareou, o que restava do Vergul de Drac estava progressivamente sendo destruído pelas ondas. A carga de prata guardada nos porões só seria recuperada 300 anos mais tarde. A tripulação que alcançou terra enfrentava um novo problema. A costa era árida, pouco conhecida e longe de assentamentos europeus. Apenas algumas provisões foram salvas. O litoral era árido e fora de rotas comerciais. Além disso, poucos suprimentos foram resgatados. O capitão Peter Alberts enviou seu contramestre no comando de 6 homens em um dos pequenos barcos que havia sobrevivido ao desastre. A missão era quase impossível: alcançar Batávia e informar o naufrágio. Eles partiram poucos dias após o impacto, numa travessia de cerca de 2.500 quilômetros, com uma embarcação pequena e provisões limitadas. Ainda assim, contra todas as probabilidades, chegaram a Batávia 40 dias depois, em 7 de junho de 1656, e relataram o ocorrido. Pouquíssimos relatos da Vock celebram esse feito, mas em termos de navegação histórica, essa travessia em um barco pequeno rivaliza com outras jornadas famosas de sobrevivência marítima. No dia seguinte à chegada dos marinheiros, em 8 de junho de 1656, o Conselho da Vock determinou o envio imediato de 2 embarcações de busca, o iate Good Hope e a flauta Witvalk. A região para onde partiam era descrita nos documentos como Southland, uma faixa costeira mal cartografada, conhecida apenas por relatos esparsos de outros encalhes. Não havia coordenadas precisas. O grupo que chegou a Batávia não conseguiu fornecer latitude e longitude exatas do local do impacto. Apenas estimativas aproximadas. Além disso, nenhum deles voltou para auxiliar nas buscas. Isso significava que os navios de resgate teriam que procurar ao longo de centenas de quilômetros de litoral. O Witvalk, uma flauta mercante adaptada à missão, tentou aproximar-se da costa, mas encontrou o mesmo problema que destruiu o Vergul de Drac. Recifes rasos, mar pesado e ondulação constante. Sem cartas náuticas detalhadas da atual Austrália,
Aproximar-se demais era arriscar perder mais um navio. O comandante manteve a embarcação a uma distância considerada segura. Foram realizadas buscas visuais da linha costeira, na esperança de avistar sinais de fogo, destroços visíveis ou movimento humano. Nada foi encontrado. Após semanas de tentativas, sem conseguir desembarcar com segurança nem localizar vestígios, a embarcação decidiu regressar. O Wittwalk retornou a Batávia sem confirmação de sobreviventes ou destroços. A última esperança de encontrar os homens agora estava com o navio Good Hope, que continuaria a busca por cerca de 30 dias, mas a missão logo começou a tomar um rumo inesperado. O bote do Good Hope foi enviado para a costa com 11 homens. Eles conseguiram atravessar a arrebentação e chegar à terra firme. Enquanto exploravam a mata, o tempo virou violentamente. O Good Hope, em perigo de ser jogado contra as pedras, teve que se afastar da costa para não afundar. O navio levou cerca de 3 a 4 dias para conseguir manobrar de volta e ancorar com segurança perto de onde os 11 homens haviam desembarcado. Naquele mar, sem motor e dependendo apenas da força do vento, retornar para um ponto específico de uma costa cheia de recifes era uma tarefa monumental e perigosa. Quando finalmente conseguiram colocar outro grupo em terra, eles avistaram o bote estraçalhado. Os relatos da VOC mencionam que os novos grupos de busca, que agora tentavam encontrar os 11 homens da própria tripulação, encontraram pegadas que seguiam em direção ao interior. Mas elas desapareciam no terreno árido e rochoso. Eles não viram nenhum sinal de fumaça dos seus homens, o que era o protocolo padrão de sobrevivência. Também não encontraram corpos. Para piorar a situação, durante esses dias de buscas desesperadas, mais de 3 homens do grupo de resgate se perderam enquanto buscavam água e comida. Com as provisões cada vez menores, os homens foram obrigados a abandoná-los. No final, o Good Hope partiu sem encontrar sobreviventes do Verguldedrag, e com 14 baixas no total. Um ano depois, o navio Vink estava zarpando do Cabo da Boa Esperança em uma viagem para Batávia e recebeu ordens para tentar encontrar a tripulação. Com um medo que beirava a paranoia de colidir com recifes, ele navegou ao longo da costa, observando de muito longe as praias australianas com luneta. Foi basicamente um resgate feito por quem não queria resgatar ninguém. Mais uma vez, a busca foi infrutífera e o navio continuou sua viagem para Batávia. No início de 1658, a Companhia de Batávia tinha pouca esperança de encontrar sobreviventes do Verguldedrag. Mesmo assim, na remota possibilidade de que alguém ainda estivesse vivo, uma terceira expedição foi organizada. 2 galeotas, a Weekend Bowie, com uma tripulação de 40 homens, e a Emilurt, com 25, foram abastecidos para 6 meses. Instruções rigorosas de navegação e um código de conduta foram emitidos, juntamente com ordens para mapear a costa da desconhecida região e investigar possíveis contatos comerciais. Foi determinado que uma parte de qualquer dinheiro recuperado com o resgate do naufrágio seria dada à tripulação como um incentivo financeiro para encorajá-los de todas as maneiras possíveis. As embarcações partiram juntas, mas se separaram durante a viagem e começaram as buscas por conta própria. O navio Emilurt avistou Southland ao pôr do sol do dia 24 de fevereiro. E navegou para o norte ao longo da costa, realizando sondagens e elaborando um mapa. Em 9 de março, um incêndio foi avistado em terra e, após o disparo de tiros de sinalização a partir do navio, foi respondido com outro incêndio. No dia seguinte, um barco foi enviado à costa, mas o tempo ruim não permitiu que desembarcassem. Somente 2 dias após avistarem a fumaça, o barco foi novamente enviado e dessa vez fez um desembarque. A princípio, todos acreditaram que os incêndios haviam sido provocados pelos aborígenes da região. No entanto, durante as buscas, não foram encontrados vestígios de sobreviventes, nem qualquer destroço que explicasse a origem do fogo. Guarde esse detalhe, mais adiante ficará claro quem realmente provocou os incêndios. O Emilurt, após várias tentativas fracassadas de tentar encontrar os sobreviventes, partiu para Batávia, chegando lá em 18 de março de 1658. Sem ter encontrado sobreviventes. O Weekend Bowie chegou à costa às 9 da manhã, do dia 23 de fevereiro. E a ilha, hoje conhecida como Rottnest, foi mapeada. Eles tinham tanto medo de se tornarem o próximo naufrágio que mal chegavam perto o suficiente para enxergar um sinal de fumaça na praia. Um desembarque foi realizado no dia 24. Eles ficaram em terra por dias, explorando a área a pé. E encontraram fragmentos claros de destroços do navio, madeira trabalhada, objetos espalhados
E o mais interessante, um círculo de tábuas montado na areia. Talvez aquele círculo de tábuas fosse uma tentativa de sinalização, mas é difícil afirmar. Se a intenção fosse realmente deixar um aviso, bastaria uma única prancha do navio e algum objeto perfurante para gravar uma mensagem. Algo como uma direção, um número ou um pedido de socorro. Mesmo que a maioria dos cerca de 68 sobreviventes provavelmente não soubesse ler ou escrever, o capitão estava entre eles. E naquela época o cargo de capitão exigia a alfabetização. Ele sabia registrar rotas, ler cartas náuticas, manter diários de bordo. Mas nenhum registro desse tipo foi encontrado. Então, talvez aquela estrutura não fosse um sinal. Talvez fosse apenas o que restou de um abrigo improvisado. Além do circuito de tábuas, o grupo de busca também encontrou sapatos velhos, pedaços de couro e recipientes vazios. Algumas das famosas caixas da VOC também foram achadas quebradas na areia. Eles notaram que a vegetação ao redor havia sido mexida e que havia áreas onde a areia estava compactada, sugerindo que dezenas de pessoas dormiram ali por um tempo considerável. O que não encontraram foi o mais perturbador: nenhuma sepultura. Se ao menos um dos 68 homens tivesse morrido ali, haveria covas ou ossadas. O fato de a praia estar limpa de corpos indicava que eles ou seguiram viagem por terra ou foram levados. O desaparecimento dos 68 sobreviventes se tornou um dos maiores mistérios navais do século XVII. A VOC, que era a maior corporação do planeta, odiava mistérios. Eles gostavam de números, inventários e lucros. Ter vários homens desaparecendo em busca de 68 funcionários, que também desapareceram do mapa, era um pesadelo logístico. Para o infortúnio da empresa, a sorte continuaria distante. O que começou como uma missão de resgate estava prestes a se tornar uma luta brutal pela sobrevivência. Após dias de busca, um terrível acidente ocorreu. O próprio capitão Volkersen relatou o ocorrido em seu diário de bordo. Como o tempo estava muito bom e agradável, em 26 de fevereiro de 1658, um bote com 14 homens foi enviado para a costa. Durante a madrugada, porém, um vendaval vindo do sudoeste atingiu a região. No dia seguinte, como o bote não havia retornado, acreditamos que ele havia afundado. Com grande dificuldade, o Weekend Bowie conseguiu retornar ao mar aberto. Em 2 de março, 5 dias depois, retornamos ao ponto onde os 14 homens foram vistos pela última vez. Tiros de sinalização foram disparados na tentativa de localizá-los, mas não houve qualquer resposta. Diante do silêncio e da ausência de sinal, concluímos que o bote havia se partido e que todos os homens provavelmente haviam se afogado. O Weekend então seguiu, margeando a costa na busca de sobrevivente do Verguldedreck. Após quase 40 dias sem encontrar ninguém, em 10 de abril, o Wick Bowie retorna sem encontrar sobreviventes. Em 16 de julho de 1658, o Wick Bowie chegou a Batávia. O capitão Volkersen declarou que 14 homens haviam morrido em uma fatalidade climática. Mas essa não era a verdade. Os homens não tinham morrido, eles haviam sido abandonados, e há um detalhe que deixa essa história ainda mais assustadora. Lembra das fogueiras que o Emelurt avistou no dia 8 de março? Foram Lyman e seus homens que fizeram. O barco em que eles estavam realmente havia se quebrado nas rochas, mas eles conseguiram chegar até a costa vivos. Esse foi o motivo de não terem voltado ao navio. Eles foram abandonados sem absolutamente nenhuma provisão, exceto pelo pouco de água que trouxeram para passar um único dia. Isolados, sem saber se o navio voltaria, eles perceberam que esperar significava desaparecer da mesma forma que os sobreviventes do Verguldedreck. Nesse momento, começou uma jornada pela sobrevivência tão extraordinária que rivaliza com a viagem de barco pequena feita pelos 7 homens até Batávia e com o próprio desaparecimento dos 68 sobreviventes protagonistas desse vídeo. Eles caçaram mariscos, caranguejos, ovos, aves e leões marinhos e tomaram água da chuva. Mesmo sem ferramentas, de alguma forma eles conseguiram consertar a pequena embarcação com a qual tinham chegado ali. Eles também modificaram o barco, levantando as laterais com pele de foca para evitar que as ondas entrassem, e secaram carne para levar na jornada. Após 11 dias na ilha, sem mapas precisos e sem saber se sobreviveriam, decidiram seguir centenas de quilômetros pelo oceano em direção a Java. A travessia foi um teste desumano de resistência. Nos primeiros dias, ainda havia um pouco de água disponível, mas as reservas eram pequenas demais para uma viagem daquela distância. Logo começaram a racionar cada gole. O sol do Índico castigava durante horas seguidas. Sem abrigo, os homens ficavam expostos o dia inteiro.
A boca secava, os lábios rachavam e a força desaparecia rapidamente. Quando a água acabou, a situação se tornou desesperadora. A sede começou a destruir o grupo. Alguns homens perderam a capacidade de falar, outros começaram a delirar, olhando fixamente para o horizonte, como se vissem terra onde não havia nada. A água doce havia acabado e ainda restavam cerca de 16 dias de viagem. Os homens começaram a beber a própria urina. 3 deles morreram de desidratação. Em 29 de abril, ao avistarem a costa de Java após uma jornada de 2.500 quilômetros, a estrutura hierárquica desapareceu. Lehman pediu aos homens mais fortes para buscar água doce e comida para o restante do grupo que estava fraco demais para nadar. Uma vez em terra, o instinto de preservação desses homens superou a lealdade. Ao saciarem a própria sede e fome, eles esqueceram os companheiros moribundos no bote e preferiram a segurança da terra firme a voltar para um barco que ainda precisava navegar pela costa até a Batávia. No total, 7 homens desertaram, deixando Lehman e os outros 3 à própria sorte. Eles nunca mais foram mencionados nos registros históricos. Lehman ficou preso no mar, olhando para a terra, sem forças para nadar e sem ninguém para ajudá-lo a levar o barco para um local seguro. Para piorar a situação, uma tempestade começou ao entardecer. Os marinheiros não tiveram outra escolha a não ser abandonar o barco e seguir a pé. Ainda restavam centenas de quilômetros até Batávia. Apesar de todos os perigos que haviam enfrentado no oceano, seguir pelo mar provavelmente ainda era menos arriscado do que atravessar as selvas. A jornada de Abraham Lehman e seus 3 companheiros pela costa de Java é considerado uma das maiores façanhas de resistência da história da navegação. Foram 146 dias, de 30 de abril a 23 de setembro, atravessando um dos terrenos mais hostis do Sudeste Asiático. Grande parte do caminho era feita através de lama profunda e manguezais, onde cada passo exigia um esforço físico hercúleo de homens que já estavam à beira da morte. Eles tiveram que atravessar inúmeros rios largos a nado, onde habitavam crocodilos. Se no mar o problema era a água salgada, na selva o problema era a disenteria e a falta de comida calórica. Eles se alimentavam de frutas silvestres desconhecidas, que muitas vezes eram tóxicas ou causavam dores abdominais terríveis, e ocasionalmente carcaças de animais. Eles dependiam da chuva, rios ou de poças de água, o que os mantinha constantemente doentes, com febres tropicais e infecções intestinais. A ilha era densamente povoada por tigres. Sem armas de fogo, eles tiveram que manter fogueiras acesas a noite toda para não serem caçados por tigres enquanto dormiam. Feridas nos pés e pernas rapidamente apodreciam no clima úmido, levando a quadros de gangrena que quase os impedia de caminhar. A jornada por Java durou quase 5 meses, sem bússola, sem sapatos e sem armas. Quando Abraham Lehman finalmente pisou em Batávia, ele era a prova viva da negligência de Volkersen. O capitão tinha relatado que era impossível salvar os homens devido ao tempo terrível, mas Lehman provou que eles estavam vivos. A VOC não tolerava comandantes que abandonavam tripulação sem justificativa clara, especialmente quando isso gerava má publicidade ou perda de mão de obra qualificada. Volkersen foi julgado internamente pela empresa. Ele perdeu o comando, teve seus salários retidos e foi oficialmente censurado por negligência grave. Sua reputação como capitão foi destruída. Lehman foi tratado como um herói de resistência. Ele recebeu uma recompensa financeira e foi promovido. Seu diário tornou-se um dos documentos mais importantes para entender a costa da Austrália Ocidental, antes da colonização oficial. Por quase 200 anos, o destino do Vergul de Drake foi um segredo corporativo guardado na Holanda. Mas, em 1859, o mundo redescobriu a tragédia. Traduções em inglês dos diários de busca revelaram detalhes perturbadores, transformando um relatório de perdas em um mistério que assombraria historiadores e caçadores de tesouros por séculos. Em 1931, um jovem encontrou cerca de 40 moedas de prata nas dunas de areia ao norte do cabo Lichtenau. O primeiro relato comprovado da descoberta do naufrágio do Vergul de Drake surgiu em 13 de abril de 1963. Um grupo de mergulhadores de Perth praticava pesca submarina em um recife a cerca de 12 quilômetros ao sul de Lead Point, quando avistou os restos de um naufrágio. Um exame do local revelou canhões, âncoras, tijolos de lastro e presas de elefante, indicando claramente um antigo naufrágio. Em 2022, projéteis de chumbo foram encontrados em uma área costeira próxima ao naufrágio do Vergul de Drake.
Posteriormente, em 2024, outro conjunto de artefatos foi encontrado num local que parecia ter sido usado como acampamento. Os artefatos incluíam um par de compassos de navegação, fragmentos de cerâmica, um fecho de latão e um peso de pesca de chumbo. Esses achados muito provavelmente pertenceram aos 68 sobreviventes do Vergul de Drac, que desapareceram. Isso indica que eles poderiam ter avançado para o interior do continente australiano, na tentativa de sobreviver. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero te ver nos próximos vídeos.